Sampaoli demitido já. Show de horrores. Acho que esse é o tema de um vídeo forte que iremos fazer de cobrança nesse momento. Hoje é um dia importante na Gávea. Um dia em que os conselheiros vão votar duas pautas importantes. E eu tenho certeza de uma coisa. Presidente Rodolfo Landim, você está sendo o grande responsável por tudo que está acontecendo no Flamengo. Por você bancar um cara que parece que está querendo a demissão. Porque diante do que foi feito no dia de ontem, não tem outra explicação. Eu peço a todos para que deixem o like para a gente começar um debate sobre falar de Flamengo e cobrar a demissão do Sampaoli imediatamente, mesmo tendo uma final no próximo domingo. Você é favorável? Então, vamos subir a hashtag o dia inteiro hoje, começando por aqui, no chat. A hashtag Fora Sampaoli já. Coloquem agora. Vamos mostrar a nossa força. E eu peço para vocês que, enquanto roda a vinheta, que vocês deixem o like no vídeo, porque só assim a gente ganha relevância, só através do like. Então a vinheta vai rodar e vocês vão deixar o like e a gente vai aqui expor os motivos pelo qual a gente precisa tirar esse treinador do Flamengo para salvar pelo menos a Copa do Brasil. Roda a vinheta. Bom, Flamengo, mais uma vez, tem a parada para a data FIFA. O Flamengo, o Sampaoli tem tempo para trabalhar, tempo para treinar, e acontece aquilo que todos nós temíamos. Só que dessa vez foi muito mais grave. O Flamengo já perdeu de 4 para o Bragantino, o Flamengo já perdeu, empatou com o América Mineiro, né? Numa partida que o América Mineiro, dentro do Maracanã, era o lanterna da competição. O Flamengo tomou-lhe uma saraivada do Cuiabá. Agora, dessa vez, para mim, foi o mais grave de todos. Não só pelo resultado. O resultado, é claro que a gente aqui nos entristece, a gente com saudade do Flamengo, rezando para acabar logo essa data FIFA, né? E uma série de fatores. Mas pelas escolhas de um cara que teve 11 dias para trabalhar e ele me vem com essas escolhas. Segundo a Raíssa Simplício, ele teria dito que colocou o Davi Luiz na função de volante porque ele não tinha ninguém para fazer essa função. Peraí. Não é possível isso. O Sampaoli, ou ele está forçando a demissão, e eu queria saber de você. Você acha que ele está forçando a demissão? Não é possível, gente. Ele escalar o time do Flamengo da maneira como ele colocou em campo ontem, principalmente o posicionamento. Que escalar, ele já fez outras vezes colocando o posicionamento de 3 zagueiros. E quem acompanha o Família da Nação, quem nos acompanha sabe que a gente consegue ter acesso a algumas situações de informações e a gente garantia. Ele não vai jogar com 3 zagueiros. Claro que de ofício, sim. 3 zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Essa escalação a gente sabia. Mas que ele, na formação, ele não jogaria com 3 zagueiros. Na minha análise inicial, diante dessa informação que eu tinha, para mim o Léo Pereira seria o lateral esquerdo, e foi isso que eu falei que imaginava que ele faria. A zaga formada com Davi Luiz e Fabrício Bruno. Thiago Maia como volante. Para mim já estava errado, porque você tem um lateral direito, um lateral esquerdo na base, e quando você não tem o titular e o reserva, tem que buscar na base. O garoto está acostumado, acabou de ser campeão brasileiro, sub-20, mas seria uma improvisação apenas. Aí, meu amigo, o Sampaoli me vem
aprontando das suas. E o que ele fez foi um absurdo. Ao ponto de você ter 2 comentaristas que, olha, para mim são os 2 melhores da TV brasileira e são os 2 mais novos, que o Pedrinho tem pouco tempo na função e dá um banho nos outros. E o Diego Ribas é o mais novo de todos e dá um banho também. Sabe tudo de parte tática, tanto um quanto o outro. E o Diego, por exemplo, tem a vivência de ter passado e conhece todos esses jogadores. E você fica atento às sinalizações que ambos fizeram ontem, você vê que é um absurdo a diretoria do Flamengo manter o Sampaoli por mais 24 horas que seja no Flamengo. Alguns vão defender, mas a mandar embora agora, tem uma final domingo. Mas é principalmente por ter uma final domingo que ele tem que sair. Ou vão esperar ele perder a final também? Diante da gravidade do que ele fez ontem. Pegar um Davi Luiz e botar de volante. Davi Luiz completamente perdido. E você tinha 2 volantes no banco e um jogando de lateral esquerdo. Quer dizer, você tendo 3 volantes, você bota o zagueiro de volante. E aí você não tem o lateral esquerdo, você tem o Léo Pereira, que já fez essa função, já jogou, inclusive, como lateral esquerdo, até porque a função que o Felipe Luiz exerce no Flamengo hoje, de um lateral defensivo, um lateral construtor, quase um terceiro zagueiro, que o Ayrton Lucas faz no Flamengo hoje, que é um lateral esquerdo, infelizmente, Sampaoli trava o garoto, defensivo, que fica muito mais resguardando a lateral esquerda do que apoiando, que ele solta é o Wesley, do outro lado. O Léo Pereira poderia fazer, e você desmontaria menos a equipe. Ele monta uma salada que o meio-campo do Flamengo simplesmente não existiu. Ao ponto do Vitor Bueno brincar no meio-campo, como se fosse um craque, como se fosse o Modric. Por quê? Não tinha ninguém no meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo inexistiu. Pela incompetência do treinador. Gente, o resultado de ontem é na conta especificamente do treinador. Como o Pedrinho falou. O Pedrinho foi muito bem ontem também, quando ele disse o seguinte, aquilo que a gente diz. Como é que você vai cobrar raça? Como é que você vai cobrar intensidade se você não tem o mínimo de organização? Os atletas não sabem para onde vão. O time joga espaçado. O Vitor Hugo completamente perdido. O Everton Ribeiro entra e não sabe o que fazer. O Sampaoli, ele tem a capacidade de fazer um Gabigol virar Val Baiano, o Pedro virar Dimba, de um Gerson virar Léo Medeiros, de um Everton Ribeiro virar Walter Minhoca e por aí vai. Porque se você olha pelos nomes, como disse o Pedrinho, tinha que fazer muito mais. O trabalho tinha que ser muito melhor. O time tinha que render muito mais. Só que um treinador ruim consegue derrubar um elenco inteiro. Como disse o Diego Ribas ontem, quando o Alan olha e vê que ele poderia ser o titular da posição, ou pelo menos o reserva imediato do Pulgar, e o cara prefere improvisar, botar um zagueiro na função de um volante, você derruba o cara psicologicamente. O Diego falou muito bem isso. É um cara que entende de parte psicológica e futebol é muito confiança. E você tendo um treinador que derruba o seu grupo psicologicamente, meus amigos, a situação é muito grave. O Bruno Henrique dá um show no domingo e resolve pra gente. Se não for o Bruno Henrique, que seja algum outro grande jogador, que o Flamengo tem alguns, porque só se for na individualidade dos nossos jogadores. Porque se depender do coletivo, não vai dar.
Eu peço a vocês para que ajudem na campanha Fora Sampaoli e subam a hashtag aqui no chat, hashtag Fora Sampaoli já.